A Redânia é uma monarquia hereditária cuja moeda de negociação é o Oren. Ele é um dos 4 maiores reinos do norte ao lado da Teméria, Caedwin e Ardin, desde Novigrad até as fronteiras da Teméria, o seu país vizinho. A Redânia é o lar da maior universidade de ensino do mundo, a Universidade de Oxenfurt, que é respeitada mundialmente, e seus estudiosos são reconhecidos por atingirem marcos importantes no ramo acadêmico. Os redanianos são fortemente divididos por hierarquias. Os nobres são altamente poderosos na Redânia. Esse status social possui muito mais privilégio do que a maioria dos reinos do norte, mas a lei redaniana se preocupa com o nascimento e não com o patrimônio, tornando um mendigo com um sangue nobre legalmente um magnata mais poderoso do que um nobre nascido de sangue ruim. Como consequência do privilégio desigual da nobreza, os camponeses são tratados como lixo na Redânia, e apenas o rei forte pode impedi-los de se rebelar. Por muito tempo, a Redânia foi temida por ter a melhor rede de inteligência do mundo. O espião Sigismund Dijkstra é um exemplo da inteligência redaniana. A Redânia também obtém lucros econômicos no comércio de Novigrad, que a Redânia é o celeiro do continente e de algumas partes do mundo, vendendo comida em grande escala. É basicamente o Brasil do nosso mundo. Portanto, a paisagem dominante na Redânia são fazendas e campos de plantação. Existem poucas fábricas na Redânia. Ela se sustenta só em agricultura. Entre as regiões dominadas pela Redânia existe Oxenfurt, Novigrad, Blaviken, e a capital da Redânia é a cidade de Tretogor. A região da Redânia era habitada pelos primeiros humanos que chegaram no continente. Houveram muitos no governo, como Sambuk, o fundador de Novigrad, até chegarmos em Radovid I o Grande, quem fundou oficialmente a Redânia como conhecemos e começou o seu projeto expansionista. Seu governo foi muito elogiado, usado como referência por muitos governantes que viriam no futuro, e ele dominou a Redânia por muito tempo, inclusive durante a guerra contra os elfos e posteriormente contra os seus vizinhos. O segundo rei da Redânia foi Dambor. Ele se casou com a rainha Pulcheria, princesa da Teméria, e foi o único filho de Radovid I que não morreu antes dos 30 anos de idade, conseguindo assumir o trono. Ele ficou conhecido como Dambor, o Negro, pois ele manteve o projeto de expandir a Redânia que o seu pai começou e começou a conquistar os reinos do norte vizinhos. O governo de Dambor terminou por volta do ano 1100. Vestibor foi o terceiro rei da Redânia depois de assumir o trono do pai. Ele se casou com a princesa Caitlin de Caedwin. Ele ficou conhecido como Vestibor o Orgulhoso por adorar organizar desfiles para exibir a Redânia. Ele sentia muito orgulho da sua nação e do seu povo. O governo de Vestibor terminou no ano de 1120. Radovid II foi o quarto rei da Redânia. Ele assumiu o trono de seu pai e se casou com Sirra de Sintra, com quem teve 2 filhos, Radovid III e Vizimir I. Sob seu governo, a Redânia se tornou uma potência marítima. Radovid II adorava fazer longas viagens de navio e pretendia expandir a Redânia para além do mar, continuando a política expansionista dos seus ancestrais. Infelizmente, o navio de Radovid II desapareceu no mar e nunca mais voltou. Ele provavelmente morreu em uma tempestade ou foi atacado por algum monstro marinho. Sendo assim, o governo dele terminou precocemente por volta do ano 1130. Radovid III foi o quinto rei da Redânia. Ele assumiu o trono ainda bem jovem quando seu pai desapareceu no mar durante uma viagem. Se casou com Viviania de Líria. Seu governo acabou por volta do ano 1140. Vidrank foi o sexto rei da Redânia. Ele assumiu o trono depois do seu pai morrer ao contrair meningite depois de ser picado por um carrapato. Ele ficou conhecido como Vidrank, o elfo, porque ele tinha uma beleza excepcional e sentia uma grande admiração pela raça dos elfos, contrariando a maioria dos preconceituosos da época. Seu primeiro casamento foi com Beatrix de Covir, arranjado por seus pais, com quem ele teve uma filha chamada de Falca. Mais tarde, ele se divorciou de Beatrix e a expulsou da Redânia junto com a sua filha. Então ele se casou pela segunda vez com Serro. Junto com a sua segunda esposa, Vidrank adotou uma meia-elfa chamada Rhiannon, a filha da famosa Lara Dorren, e a criou como a princesa da Redânia. Vidrank foi assassinado junto com todos os seus filhos durante a revolta de Falca, sem deixar descendentes para assumir o trono. Como resultado, o tio de Vidrank foi obrigado a assumir o trono e iniciar uma nova dinastia. Vidrank morreu por volta do ano 1160. O rei Vizimir I da Redânia, ele já era bem velho quando ele assumiu o trono, afinal ele era irmão do Radovid III e tio do rei Vidrank, mas ele precisou assumir a coroa depois que o seu sobrinho foi assassinado na rebelião de Falca, junto com todos os herdeiros. Ele ficou conhecido como Vizimir I o Velho, justamente por ter sido o rei mais velho a assumir o trono na história da Redânia. Ele era casado com Joana de Hotborg, mas se divorciou depois que se tornou rei, porque a sua esposa era infértil, ela não podia lhe dar um filho. Ele se casou com Ramona Thyssen e depois com Eleanor von Stecken. Ele foi um dos reis que mais viveu, ele morreu de causas naturais aos 96
16 anos de idade e terminou seu governo por volta de 1203. O rei Radovid IV da Redânia assumiu o trono quando já era um adulto maduro. Com a morte de seu pai Vizimir I, ele teve bastante tempo para estudar e se preparar para a responsabilidade de governar. Ele ficou conhecido como Radovid IV, o Calvo, por motivos óbvios, né? Seu governo terminou por volta do ano de 1240. O rei Heribert da Redânia assumiu o trono logo após a morte do seu idoso pai, que já estava na casa dos 80 anos de idade. Ele foi o rei da Redânia que governou por menos tempo, pois odiava o conclave dos magos e começou a estabelecer um ódio contra todos os usuários de magia na Redânia, iniciando uma caça às bruxas. Ele ficou conhecido como Heribert, o Brigão, porque ele odiava a maioria das pessoas e costumava arrumar muita briga desnecessária para Redânia. Heribert morreu de causas desconhecidas por volta do ano de 1240. Como eu disse, muito cedo. Provavelmente ele foi assassinado porque estava atraindo muita briga desnecessária para Redânia, né? O rei Vizimir II assumiu o trono quando ele ainda era um adolescente, por volta de 1250, com a morte precoce do seu pai, e rapidamente se tornou um dos melhores governantes da Redânia, trabalhando habilmente ao lado da inteligência redaniana e da sua conselheira Philippa Eilhart. Ele ficou conhecido como Vizimir II o Justo, por ser um excelente político e governante. Se casou com Edwes de Maleor e teve um filho e duas filhas, Radovid V, Milena e Dalmira. Durante o golpe da ilha Thaned, Vizimir II foi assassinado misteriosamente. Alguns dizem que Philippa Eilhart foi a responsável, e assim a Redânia ficou à mercê dos nobres que foram nomeados para o Conselho de Regência. O governo de Vizimir II acabou em 1267. Agora, nos jogos, que é uma continuação não canônica da CD, o Radovid V cresce e assume o trono da Redânia ao atingir os seus 18 anos. Assim, ele começa a perseguir todos os traidores envolvidos no assassinato de seu pai, principalmente Philippa Eilhart. Ele é conhecido como Radovid V, o inflexível, por sua postura forte e determinada, dificilmente muda de opinião em algum assunto. Radovid se converteu para a religião do fogo eterno e passou a financiar a caça às bruxas, inclusive arrancando os olhos de Philippa Eilhart quando aprendeu. Caso você faça a missão do assassinato dele em The Witcher 3, Radovid é morto em uma conspiração política e a Redânia não consegue se manter na guerra sem um líder. Então, eles acabam sendo dominados pelo Império de Nilfgaard. Caso você não mate Radovid, ele consegue vencer Nilfgaard na guerra e estabelecer a Redânia como o único reino do norte. E os antigos reinos do norte foram estabelecidos como estados vassalos. Dependendo da sua escolha na cronologia dos jogos, Radovid pode morrer no ano de 1272, com apenas 20 anos de idade. Feras de fogo circulavam ao redor da pira, daí subiram aos céus e explodiram formando letras. Sério? E o que apareceu escrito? Radovid chupa pau mole.